pelo que eu estou vendo aqui. Essa questão de como a Leila e o Palmeiras se portam em relação ao Vitor Roque, em relação ao mercado da bola, eu acho que o Palmeiras não entende a urgência que é contratar um camisa 9. E não é porque o Palmeiras corre risco de ser desclassificado do Campeonato Paulista, isso é o de menos. É um problema, mas não é algo que vai ser assim que vai comprometer toda a temporada. O que pode comprometer a temporada do Palmeiras é não ter um camisa 9 até a metade do ano, que é porque se não inscrever até o dia 28 de fevereiro não tem. Então eu entenderia esse discurso de não depende só de mim e eu posso esperar um pouquinho se o Palmeiras tivesse com um time redondo e tivesse uma oportunidade de mercado. Então vamos supor, vamos pensar aqui numa posição que o Palmeiras está resolvido, vai. O Everton, tá bom? Então beleza, o Palmeiras já tem o Everton e o Lomba é um bom reserva. Tem um goleiro bom por aí no mercado, sei lá quem, o Marcos, vamos imaginar aqui só um nome virtual, o Marcos está no mercado, e o Palmeiras pode contratá-lo. Para contratá-lo agora, ele teria que pagar 2 milhões de euros. Para esperar no meio do ano é de graça. Quando você tem o Everton e Lomba, você pode esperar o meio do ano para fechar com o Marcos de graça. Não tem problema. E aí, beleza, oportunidade de mercado. Agora, no caso do Vitor Roque, não pode esperar. No caso do 9, especificamente. E o que mais me deixa intrigado, e aí a gente não sabe se é algo que não está vazando ou se é algo que realmente não existe, é o plano B. Porque, beleza, se o Vitor Roque é o plano A e não dá certo, isso significa o quê? Que o Palmeiras vai ficar até junho sem ninguém? Porque vai esperar o Vitor Roque e nada mais? O Palmeiras já sinalizou que tem 25 milhões de euros para pagar para o Barcelona, 25, 26, 27. Tem esses valores aí, um pouco mais para lá, um pouco de meta e tal. Ou seja, tem dinheiro. O Palmeiras tem como contratar. Se não contratar, é por não ter entrado em acordo com alguém. E aí é falta de noção em relação à urgência que tem esse elenco para receber um camisa 9. Então, de novo, se fosse uma oportunidade de mercado, se fosse um momento em que o Palmeiras já tivesse com o time completo e você vai contratar alguém que é uma estrela, que vai reforçar um plantel que já é bom, tudo bem esperar e tudo bem você poupar dinheiro. Acho ótimo. Agora, não é o caso definitivamente do Vitor Roque. E aí, a partir do momento que só para terminar, a partir do momento que o Palmeiras já entrou, beleza, já entrou em acordo com o Barcelona, como disse o PVC agora há pouco no nosso de primeira, né? Já tem um princípio de acordo aí, 25 milhões de euros e tal. Cara, se o Betis não quer liberar dinheiro nenhum, você tem que fazer um jeito de liberar. E se o Betis falar, não vamos liberar e pronto, ou se o Betis cobrar uma grana que o Palmeiras não quer pagar, vai para o plano B. O Palmeiras não pode se dar ao luxo de ficar sem um atacante até o meio do ano. São 12 rodadas do Brasileirão, fase de grupos da Libertadores e Copa do Brasil. Se demorar até lá, a temporada pode estar perdida. Muito bem, perfeitamente, meu caro Danilo Lavieri. Para mim é uma falta de habilidade tremenda na hora de conduzir a negociação, porque é óbvio, né, que o Betis não vai querer liberar o jogador de graça, né, gente? Pelo amor de Deus, certo? O Palmeiras, neste momento aqui, o Botafogo, só comparando com o Botafogo, né? O Botafogo contratou o Léo Link, o Jefinho, o Arthur, o Ricardo, o Rian Cruz, o Natan Fernandes e o Santiago Rodrigues, certo? Investiu até agora 371 milhões de reais no mercado de contratações. E o Palmeiras investiu 229 milhões e contratou 3 jogadores, Paulinho, Facundo e Emiliano Martinez, né? Então, esse argumento de que o Palmeiras, para o Palmeiras custa mais caro, também não vale, né? Eu acho que depende. Porque, por exemplo, um caso que se tornou público, que todo mundo ficou sabendo, foi o do Canóbio, que o Palmeiras bateu lá no Atlético Paranaense, os caras pediram ainda 12 bem milhões... que não deu certo, hein? Não, ainda bem exato, ainda bem. Mas pediram 12 milhões de euros ao Palmeiras e venderam o cara depois por 7. Então, assim, é inegável que em toda a negociação que o Palmeiras está envolvido, é óbvio que os caras vão querer tirar mais dinheiro. Então, o Betis tá na parte dele, porque apesar do jogador não ser do Betis, o Betis tem o total direito de ficar com ele até o meio do ano, e ele não quer liberar o jogador. Por mais que o Vitor Roque seja a terceira opção,
porque hoje essa é a realidade do Vitor Roque lá na Espanha, o Betis não quer perder sem ver o Faz-me rir, né, Massa? Eles querem ver o Faz-me rir. Claro. Só que aí também o Palmeiras tem que impor ao Barcelona essa condição, porque assim, hoje, essa operação toda, quem está levando todo o risco é o Palmeiras, porque o Vitor Roque tem um valor de mercado elevado, mas você acha que algum outro clube pagaria o que o Palmeiras vai pagar no Vitor Roque hoje? Então, se o Barcelona quer recuperar uma parte do valor, tinha que virar para o Betis e falar: ó, Betis, vamos te dar tanto e libera o cara aí agora e já era. Tem que acontecer isso também. Então, e outra, você citou os jogadores do Botafogo, né? Isso é outro debate, mas enfim. Se o Palmeiras vai atrás dos mesmos nomes que o Botafogo foi, provavelmente iam chegar com a torcida reclamando do mesmo jeito. Porque não tem nome, porque não tem grife. Um nome que eu vi especulado, né, no Twitter, hoje em dia no Twitter, o Palmeiras em mercado da bola, qualquer nome aparece. Foi o do Gabriel Peck. O Gabriel Peck, na temporada passada, ele teve quase 40 participações em gol na MLS. Não existe negociação para o Gabriel Peck jogar no Palmeiras, mas o tweet era sobre isso. E a torcida estava achando ruim. Só que assim, se o clube que eu torço tá atrás de um jogador que teve quase 40 participações por gol na temporada passada, se fosse uma contratação, você ia achar ruim, mas hoje na torcida do Palmeiras ninguém agrada, nenhum jogador que chega é bom. Então, são muitos debates que a gente pode ficar aqui falando horas que envolvem Palmeiras e mercado, né? Mas eu acho que existem essas ponderações, Massa, que a gente tem que levar em conta. Claro, mas deixa eu contra-argumentar. Com certeza. Eu tô com o Juninho aqui. Segundo o Latifi, o Palmeiras não precisa fazer nada, é aguardar de braço cruzado e ver a magia acontecer. Não foi isso que ele disse. Mas não foi isso que ele disse. O Palmeiras está fazendo a parte dele, né? Conversando com o Barcelona e tal. O jogador é do Barcelona, provavelmente vai ser devolvido em maio. Só que faltam 10 dias para fechar a janela, aquilo que o Danilo Lavieri salientou. E nós temos um histórico aí, que são as declarações da presidente, reforço o nível A, entendemos a lição do ano passado, seremos agressivos no mercado. Aí você fica 45 dias conversando com o Andreas Pereira, e o Andreas virou amigo do Palmeiras, né? Talvez ele tenha até um diploma, busto não dá, mas um diplominha ele merece, pelo que fez lá, Palmeiras e Flamengo. E depois toma um toco do Claudinho, né? Ah, tá fechado, não tá fechado, o cara mudou de ideia e foi embora. Então, acho que. E são argumentos a meu favor, não são, não, ô Lavieri? Me diga, me explica, me dê. Equilibre isso aí, cara. Tô apanhando do menino aí. O Latif tá jantando massa. Vamos lá, como a galera fala. Jamais. Não, sobre essa questão da torcida, eu acho que, por exemplo, foi o que aconteceu com o Emiliano Martinez, que não era um nome que chegou com o aplauso de todo mundo, mal estreou e já estava sendo xingado de bagre e tal, e eu acho que esses 2 últimos jogos que ele entrou, ele foi bem. Essa parte que o Latifi falou é verdade, só que e aí é só nisso que eu concordo com a Leila e com o Anderson e com o Abel, quando eles dizem não podemos nos pautar pela torcida e tal. Que ok, isso é verdade, não dá para se pautar pela torcida. Agora, ela falar que é um karma contratar o camisa 9, aí não dá, gente. Porque não é um karma, é uma necessidade do elenco. Então são assuntos que se misturam, eu acho. É verdade que dependendo de quem chegasse, a torcida não ia aplaudir, ia reclamar. E outra coisa é falar que não precisa, que é um karma e tal. Tudo bem, se eles encontrarem um 9 aí e tal, ou até mesmo, se daqui a 5 dias fecharem com o Vitor Roque numa condição boa, a gente vai ter que elogiar aqui, falar, o Palmeiras correu risco, esticou a corda, foi até o limite e conseguiu não encarecer a operação, não pagou nada pro Betis, levou na lábia. Vamos elogiar. Só que a questão é que o histórico recente não é o que mostra o Palmeiras conseguindo fazer e o tempo está contra o Palmeiras, simples assim. É isso aí. Enfim, as opiniões estão aí, os pontos de vista estão aqui também. Você forme a sua opinião sobre o que estamos debatendo. Tá aqui, ó. Quem é o jogador misterioso? Eu vou dar uma oportunidade para os meus companheiros Danilo Lavieri e Flávio Latifi. E aí, Fiote? Fala aí, Latifi. Quem é o jogador misterioso? Deixa eu fazer uma cara de sério aqui, porque aí, se acertar, vocês não vão perceber nada.
tipo polígrafo, né? Não é Pode ser isso? um Passava lá chute, nos né? filmes do FBI e tal, o cara passa no polígrafo. Vai, fala aí. Wesley. Errou! E aí, Lavieri? Renato. Renato. Nossa senhora. Nossa, Renato nem eu Rê, lembrava Renato do Rê. Renato. Que Renato, meu? Renato. Olha a cara Também do errou Massini. feio. Errou feio. Os dois Sei erraram não, hein? muitíssimo feio. Ou Ah, errou. Errou isso. Pelo menos eu sei que errou, isso eu sei. Tá? O Pinguim está dizendo que é o Cafu, o Gabriel Michelini está dizendo que é o Eguren, o Robson está dizendo que é o Felipe Menezes, o Maurício Reno mascarado do Real, Esse certo? jogo aí Bora, vamos lá. eu lembro desse jogo. Lembro assim, né? Palmeiras perdeu na ida, se eu não me engano, e conseguiu fazer a volta. Se eu não me engano, eu foi lembro isso. A daquele Copa do Brasil, não Pimentinha, é? né? Lembra do 2014. Pimentinha? É a Bolívia querida, não é? Ah, É. É isso aí. Aí. Renato, será Bom, então que é o Leandro que foi para a seleção, que era do Grêmio? o Léo Ô, Bahia está quantos aqui, Gabriel palpites você vai Jesus. ter, Lavieri? Eu tô conversando com o chat aqui, Latif. Me deixa, cara. Treta, é treta por causa de sintético, é treta por causa de gramado, por causa do Jogador misterioso. jogador misterioso. Aí, ó, o Thiago está dizendo que é o Leandro Moicano, o Aislan está dizendo que é o Gabriel Jesus, o Lucas dizendo que é o Charles, o Wendel dizendo que é o Leandro, Anderson dizendo que é o Diego Souza. Rapaziada, aí. Guilherme Matias Lewandowski, a Tânia pedindo like. Deixa o like, boa, Tânia. Isso aí, deixa o like pra gente aqui, por favor. Certo? Agora vem um quiz. Eu vou fazer um quiz com vocês, tá bom? Certo? Para o jogo de quinta-feira, o Palmeiras vai jogar com o Botafogo. Lembrando que o São Paulo vai jogar neste gramado aqui amanhã contra a Ponte Preta. Tivemos show da Shakira. Vocês estão vendo que a parte direita aqui é o atrás do gol, né? E aqui é onde fica o palco, porque o palco da Shakira ele tem uma extensão, né? Ele vai quase praticamente até o meio do campo. Mas o São Paulo joga amanhã com a Ponte Preta. O Palmeiras precisa ganhar o seu jogo quinta-feira contra o Botafogo. E até agora, evidentemente, o futebol do São Paulo, do Palmeiras, não convenceu ninguém. Na minha visão, foram dois jogos bons ali, Corinthians e Guarani. O primeiro contra a Portuguesa, fiquei até surpreso, achei bom. Os outros não foram lá tão bons assim, né? E a pergunta é: quem vai substituir o Maurício, que vai ficar fora aí no mínimo 2 meses, né? Vocês têm alguma informação sobre o tempo de recuperação, Latif? Ou é isso mesmo, 2 meses? A lesão do Maurício é bem parecida com a do Murilo do ano passado, que também foi no ombro, né? Uma lesão bem parecida, e é esse período mesmo, Massa. Por volta de 2 meses, apesar do Palmeiras não dizer pra gente a previsão de retorno dos atletas, mas pelo que já foi visto sobre a lesão, é 2 meses. Perfeito. E aí, quem que substitui o Maurício, Latifi? Pois é, Massa. O Palmeiras tinha encontrado. Assim, eu acho a lesão do Maurício um baque muito grande para esse primeiro semestre assim, de Palmeiras, porque ele tinha virado o principal jogador da equipe, né, o artilheiro. Ele era como o próprio Abel disse, ele era o mais criativo desse meio-campo e tinha feito o Palmeiras encontrar uma nova forma de jogar, né? Com dois atacantes, o Flaco e um falso 9, que deu uma dinâmica melhor para o time do Palmeiras. E ele agora se machuca. O que eu acho que o Abel vai fazer é voltar no 4-2-3-1, que ele tinha escalado com Facundo de um lado, Estevão do outro, Veiga e o Flaco. Que, assim, muita gente criticou, né, o clássico do Flaco no final de semana. Eu não acho que os gols que ele perdeu são tão absurdos assim, que qualquer outro 9 faria, não concordo, não acho que era uma coisa mais fácil do mundo. Mas o cara foi artilheiro do Palmeiras no ano passado. O Palmeiras não tem outra opção, né? Felipe Anderson, que poderia jogar assim de um falso 9, só jogou 45 minutos no ano.
então imagino que ele vai voltar para o 4-2-3-1 com o Flaco como 9 no lugar do Maurício. E aí, Danilão? Cara, eu acho que é exatamente isso também. Vai voltar para jogar com 2 pontinhas e o Flaco na frente. Eu acho que ele estava fazendo esse teste sem um Flaco, sem um 9, por 2 motivos. Primeiro, para ver depois na frente como encaixaria o Paulinho na equipe. E segundo, por motivo óbvio de não ter um 9 sem ser o Flaco Lopes. A partir do momento que o Maurício machuca, eu acho que não tem muito para onde fazer. Você pode reparar que contra o São Paulo, no começo do jogo, quando o Estevão entrou, ele entrou fazendo uma linha na frente com o Flaco Lopes, até na hora de marcar, e jogando do mesmo lado do Facundo. E depois, no segundo tempo, que foi, deslocou o Facundo, mudou de lado, Palmeiras e o Estevão voltou para a direita. Porque eu acho que até nesse começo do jogo contra o São Paulo, ele estava tentando fazer o Estevão jogar não como um ponta-ponta, mas um pouquinho de 10 também. O PVC até falou disso no primeiro esses dias. Eu acho que o Abel estava tentando fazer com que o Estevão fizesse a função que o Maurício desempenhava. Só que ele viu que não ia rolar, né? E aí depois ele, ainda no primeiro tempo, ele faz essa modificação. Mas é triste porque o Maurício, ano passado, quando ele estava jogando como titular, era notória a diferença de como o time do Palmeiras atuava, né? A gente já, nas lives que a gente fazia, a gente chegou a dizer que o Maurício merecia virar o titular, merecia ganhar a vaga do Veiga, e agora ele se provou, conseguiu. O Abel conseguiu algo raro, né? Jogar o Veiga e o Maurício juntos, potencializando os dois jogadores. E agora o Maurício tem uma lesão que é muito complicado, porque logo no começo de temporada, aí vai ter que passar por uma outra pré-temporada depois para voltar. É complicado, mas tomara que ele se recupere bem e possa ajudar o Palmeiras.